Ei pessoal querido, bem-vindos a mais uma aula avançando em trigonometria, tá? Agora abordando as relações fundamentais. Na verdade, uma parte dessa aula é uma revisão de relações que nós já conhecemos do triângulo. Por quê? Inclusive, quando nós iniciamos o ciclo trigonométrico, por isso que eu ainda estou tratando disso dentro do ciclo trigonométrico, eu acoplei triângulo no primeiro quadrante, isso pode acontecer nos outros quadrantes da mesma forma, tá? E a partir daí conseguir, por exemplo, a relação da tangente, que é seno sobre cosseno, né? E aí concluir que é a tangente, a cotangente também, tá? E portanto outras relações valem, que a gente já estudou no triângulo retângulo, tá? E quais são essas relações? Vamos recapitulá-las e agora nos preocupar e expandir a restrição delas. Onde elas são válidas? Em todo o ciclo, em todas as voltas que eu posso dar no ciclo, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, beleza? Se liga, essa relação que nós vimos no triângulo retângulo, tá? Que diz o seguinte: cosseno ao quadrado de um ângulo mais, ou melhor, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Tanto faz a ordem, que é uma soma, tá? A propósito, por falar nisso, de novo indicando, eu escrever seno de x ao quadrado não é a mesma coisa que escrever seno ao quadrado de x. Nesse caso, quem está ao quadrado, só o x. Nesse caso, quem está ao quadrado, isso aqui indica seno de x ao quadrado, tá? Não confundam isso com isso, galera. Se liga, tá? Isso aqui a gente viu no triângulo retângulo a partir da dedução, do uso, na verdade, do teorema de Pitágoras. Tá com dúvida? Volta lá nas primeiras aulas de trigonometria no triângulo retângulo e recapitula isso daqui. O que vai mudar agora para a gente é que esse x agora trata-se de arcos, tanto em graus quanto em radianos, que são considerados em todas as voltas do meu ciclo trigonométrico. Pensando em radianos, né, particularmente ou mesmo em graus, enfim, esse x ele pertence a todos os números reais, porque são os arcos todos que eu posso considerar infinitamente avançando no sentido anti-horário ou retornando no sentido horário para valores negativos, beleza? Então esses arcos em radianos, tá? Na verdade em radianos, eu posso representar todos os números reais. A gente viu que existe 1 radiano, 2 radiano, meio radiano, tá? Se liga, ok? Então essa relação é válida para qualquer arco em radianos real, tá? Se liga. A gente também viu no triângulo retângulo a outra relação que é dada por seno tangente de x sendo igual a seno de x sobre cosseno de x. Nesse caso, que é a nossa tangente, que a gente acabou de ver nas nossas aulas de razões trigonométricas, ainda essa relação ela não é válida sempre. Lá no triângulo retângulo ela não é válida sempre porque o ângulo ia até quase 90 graus, não podendo calcular tangente de 90 graus. Até porque a gente viu no ciclo trigonométrico que tangente de 90 graus, né? Aqui no ciclo trigonométrico, bonitinho, que tangente, aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos, que tangente de 90 graus, aqui é o eixo das tangentes, tangente de 90 graus ou de 270 ou de todos os arcos que caem nessas posições não vai existir, porque eu não consigo interceptar a tangente, tá? Isso significa, inclusive, nesses pontos o meu cosseno vale o quê? Zero, é outra maneira de enxergar isso aí. E eu não posso anular o denominador. Então, para que isso tenha validade, os meus x que pertencem, que são os arcos considerados nessa relação, não são todos os arcos, tá? São todos os arcos pertencentes a R, tal que, tá? Esses arcos, eles sejam diferentes de que do π sobre 2, que é o arco mais básico, mas todos os arcos que eu ande meia volta caia nesse.
ande outra meia volta, caia nesse, outra meia volta. Então, volte essa meia volta, volte de novo, sempre meia volta. E meia volta, a gente inclusive falou nas aulas, que representa o quê? Kπ. Π representa meia volta, tá? 180 graus. Então, se eu considerar Kπ em K, eu estou dando uma volta. K igual a 2, estou dando duas meia voltas. K igual a 3, 3. Isso no sentido anti-horário. Eu volto uma meia volta, volto duas, e aí vai. Esse K, então, pertence a Z. Isso é importante a gente lembrar que isso daqui vai estar relacionado com o domínio da tangente, quando eu for pensar nela como uma função. Beleza? Mais à frente, nas próximas aulas que a gente for estudar. Se liga, uma terceira relação é a que indica cotangente de x, escrita como cosseno sobre seno. Nesse caso, eu não posso zerar o denominador. Eu agora estou pensando na cotangente, galera. Se liga. E a gente viu nas razões trigonométricas o quê? Que a cotangente não vai existir. Eu não consigo calcular a cotangente se o arco estiver aqui ou aqui. Quem é o arco mais básico? Zero. Andei meia volta, cai em π. Andei meia volta, cai em 2π. E aí vai. É parecido com esse. Os meus arcos que satisfazem essa relação, que eu posso colocar aqui para satisfazer, são arcos reais, são números reais, medidos com π ou não π, né, explícito, tal que esses arcos tenham esse formato, Kπ, com K pertencente a Z. Por quê? K significa um número de meia voltas que você vai estar dando. Meia volta que eu estou multiplicando por π. Então, se eu considero 1, o meu arco é π. Se eu considerar 0, o meu arco é 0. Se eu considerar 2, o meu arco é 2π. Sempre vai cair aqui ou cá, tudo bem? Se eu escrevo essa expressão. X não pode ser Kπ, tudo bem? Quem pode aqui? Pode isso daqui. Todo número, tal que esses números não possam ser esses arcos. Da mesma maneira aqui, todo número, tal que esses números não possam ser esses arcos. Outra relação que eu tenho é a relação da secante de x, que equivale o quê? Ao inverso do cosseno de x. Bom, galera, se liga, secante tem o que em comum com alguém aqui? Tem o cosseno no denominador, que nem a tangente. O cosseno no denominador indica o seguinte: em algum momento o cosseno é zero. Quando é que o cosseno é zero? Toda vez que os arcos estão aqui ou aqui, aqui ou aqui. Ou seja, nesses momentos. Por isso que eu disse que não pode acontecer esses momentos. Então, a restrição, os arcos que podem na secante, são os mesmos arcos que podem na tangente. Beleza? Então, também é válido apenas para arcos reais, tal que esses arcos não sejam iguais a π sobre 2 mais Kπ com K pertencente a Z. Tá? Porque senão zero o cosseno eu vou estar dividindo 1 por 0. E a quinta relação que a gente viu, tá, é o inverso do seno de x. A cossecante sendo o inverso do seno de x, beleza? E da mesma maneira que eu pensei aqui na secante, eu penso na cossecante, só que eu relaciono ela com a cotangente, tá? No denominador aqui da cotangente, cotangente significa o quê? Cosseno sobre seno. Cosseno aqui embaixo zera quando o arco é zero, é π, 2π, 3π, sempre que cai aqui o seno é zero, tá? Ou não vai interceptar a cotangente, beleza? A mesma coisa vai acontecer com a cossecante. A restrição da cotangente serve para a cossecante. Os arcos que valem para a cotangente vão valer também para a cossecante. Então, vale o que aqui na cossecante? Todo número real, tal que esses números não possam ter o formato dos arcos Kπ, com K pertencente a Z, beleza? A gente viu, né, geometricamente, se o arco está nessa posição, a reta que é cossecante e secante, que ela fica posicionada bem no extremo do arco, ela só intercepta o eixo do cosseno, não intercepta o eixo do seno. Se não intercepta o eixo do seno, não tem cossecante.
E quando é que não tem cossecante? Aqui, 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 aqui. Quando tiver aqui, a reta tem esse comportamento igual da cotangente, então não intercepta o eixo dos cossenos, tá? Então, aqui e aqui não tem valor da secante, beleza? Então, essas quatro relações aqui, bonitinhas, seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado do mesmo arco, sempre vale 1, tá? Tangente ao quadrado, ou tangente de um arco, é a medida do seno sobre a medida do cosseno. Cotangente é a medida do cosseno sobre a medida do seno. Secante é o inverso da medida do cosseno. E cossecante é o inverso da medida do seno, tá? São essas relações básicas, fundamentais, mas eu tenho outras que vão ser advindas dessas. Vamos ver agora. Então, meu povo, vimos aquelas básicas, triviais, aquelas 5 triviais. E tem uma outra próxima aqui, uma sexta, que a gente já viu, mas eu vou justificar ela a partir das outras duas. A gente sabe que tangente de um arco, a gente acabou de ver, é seno do arco sobre cosseno do arco. E cotangente do arco é cosseno dividido pela medida do seno, beleza? Então, se eu fizer um comparativo desse com esse, eu observo que a tangente é o inverso da cotangente, ou a cotangente é o inverso da tangente. Dá no mesmo escrever isso ou isso, é só multiplicar em cruz e muda-se de lugar, tá? Uma é o inverso da outra, tá? Se eu tiver o valor da tangente, eu posso ter o da cotangente, só inverter. A gente até já falou disso nas nossas aulas das razões trigonométricas também, tá? Se liga. Outra relação, essas daqui são totalmente novas, mas são facílimas. É a seguinte: se eu tiver a relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um arco igual a 1, né? Aquela trivialzona, a primeira que a gente viu agora há pouco, e dividir essa expressão toda, essa igualdade toda, por seno ao quadrado de x. Ou seja, eu vou dividir cada parcela aqui. Se eu estou dividindo uma soma, eu divido cada parcela. Divido cada parcela por seno ao quadrado de x. Se eu faço essa divisão, o que é que eu tenho, meu povo? Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado vai dar 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1. Cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, o que é cosseno sobre seno? É cotangente. Cosseno sobre seno é cotangente. Então, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é o quê? Cotangente ao quadrado do arco. E o que é 1 dividido por seno? 1 dividido por seno é o quê? Cossecante. E 1 dividido por seno ao quadrado? Seno ao quadrado, 1 sobre seno ao quadrado é como se fosse 1 elevado ao quadrado e seno elevado ao quadrado. Ou seja, isso é cossecante elevada ao quadrado. Beleza? Aí eu tenho uma outra relação, a nova relação. 1 mais cotangente ao quadrado será sempre igual a cossecante ao quadrado. De forma parecida, de forma análoga, meu povo, se eu de novo pegar a minha relação fundamental, e agora essa relação fundamental zona aí, bonitinha, seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado de um arco igual a 1. E agora, se eu pegar essa relação fundamental e dividir ela, ao invés de cosseno ao quadrado, eu vou dividir ela por... ao invés de dividir ela por seno ao quadrado, eu vou dividi-la agora por cosseno ao quadrado. Ou seja, divido cada parcela do primeiro membro por cosseno ao quadrado e o segundo membro também, meu povo. Se liga. Implica, então, o quê? Seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. Lembra o quê? Tangente. E seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado será o quê? Tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. Isso dividido por isso mesmo. E 1 sobre cosseno é o quê? Secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado será o quê? Secante elevada ao quadrado. Beleza? E aí a gente achou
essa outra relação. E aí eu tenho essas outras duas novas relações e relembrei dessa daqui. Tangente é o inverso da cotangente. 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado, ou tangente ao quadrado mais 1, porque a ordem aqui não altera, a ordem dos fatores não altera a soma, é igual a secante ao quadrado. Isso aqui a gente usa bastante, tá? Lá no cálculo diferencial, quando vocês forem estudar cálculo, beleza? Se liga, eu vou mostrar mais duas, só que são duas que a gente não usa muito, mas eu vou mostrar que são interessantes. Também são usadas eventualmente no cálculo diferencial, lá no estudo das engenharias, beleza? Vamos lá. Então, povo, sabendo que secante de x é o inverso do cosseno, eu também posso escrever que cosseno é o inverso da secante, não posso? Beleza. Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, o que é que eu vou ter, meu povo? Cosseno ao quadrado igual a 1 sobre secante ao quadrado. Porém, a gente acabou de ver que 1 mais tangente ao quadrado de x de um arco é igual a secante ao quadrado desse arco. Então, secante ao quadrado desse arco, eu posso escrever como essa soma. Logo, isso implica que cosseno ao quadrado de um arco é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado do arco. Se eu tiver a tangente, eu posso obter o cosseno também, tá? Outra coisa, eu vi que cossecante de x é o inverso do seno de x. Portanto, seno de x é o inverso da cossecante. Só mudei a ordem aqui dos lugares através da relação de proporção, tá? Se eu também elevar isso ao quadrado, se liga, galera, isso vai implicar em que seno ao quadrado é igual a 1 sobre cossecante ao quadrado de x. Beleza? Mais, meu povo, mais 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Eu tinha destacado esse aqui, tá? Para usar na de cá. E agora estou destacando esse aqui para usar nessa, de forma análoga. Só que aqui tem mais uma magiquinha depois. Magiquinha não, mais uma operação algébrica. Se liga. Então, seno ao quadrado de x é 1 sobre 1 mais cotangente ao quadrado de x. Mas eu não quero que dependa de cotangente. Eu quero que o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado de um arco, separadamente, dependam ambos da tangente, tá? Então, como eu sei transformar cotangente em tangente, porque o que é cotangente? Cotangente é o inverso da tangente, não é? Ó, vou até explicar aqui bonitinho, cotangente do arco, o inverso da tangente, o que é que eu vou ter? Temos que isso aqui, seno ao quadrado do arco, será 1 dividido por 1 mais 1 sobre tangente ao quadrado do arco. Porque cotangente ao quadrado é 1 sobre tangente ao quadrado. Porque cotangente é 1 sobre tangente, tá? Que é só álgebra. Que agora a gente entra na parte de álgebra de trigonometria. Beleza? Tirando o MMC, arrumando isso aqui, vai ficar 1 sobre tangente ao quadrado de x mais 1 sobre tangente ao quadrado de x. Beleza? Né? MMC tangente dividido por uma tangente ao quadrado vezes uma tangente ao quadrado. Esse dividido por ele mesmo dá 1 vezes 1, 1. O inverso disso, 1 sobre alguma coisa é o inverso dessa coisa, tá? Então, reescreve, porque se eu escrevo 1 sobre 1 terço, isso é a mesma coisa que 3, que é o inverso de 1 terço. 1 sobre isso daqui é o inverso disso, ou seja, é tangente ao quadrado de x
sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, seno de x pode ser obtido através apenas da tangente, desse jeito. Tangente ao quadrado sobre 1 mais tangente ao quadrado. E cosseno ao quadrado pode ser obtido através da tangente, fazendo 1 dividido por 1 mais tangente ao quadrado. Elas não são muito usadas, né, ainda mais no ensino básico, tá? Mas eu trouxe porque elas podem ser úteis em algum momento, beleza? Eu vou parar a aula aqui. Na próxima aula a gente vai aplicar alguns exercícios com as relações fundamentais para que a gente possa compreender melhor algumas utilidades algébricas dessas relações fundamentais, tá? Para descobertas de valores de seno, de cosseno, de tangente, de secante, beleza? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima aula.